tarde a todos e a todas. Bem-vindos a mais uma webinar da Associação Portuguesa da Advocacia em Prática Individual. Desta feita, o tema é o sistema do acesso ao direito, o presente e o futuro. Portanto, vamos falar um bocadinho sobre aquilo que é a vertente verdadeiramente pública da advocacia e o braço da advocacia que chega a todos e todas, cidadãos e cidadãs portugueses. É um grupo de advogados e advogadas que se inscreve neste sistema para participar nele de forma quase gratuita e que não raras vezes é alvo de alguns, como é que eu ia dizer, comentários menos simpáticos por parte da sociedade em geral e até dos outros operadores judiciários. A verdade é que, para nós, na Associação Portuguesa da Advocacia em Prática Individual, a defesa destes profissionais faz-se explicando ao cidadão e à cidadã que recorre a este serviço aquilo que é, efetivamente, o serviço prestado por estes advogados e advogadas. São advogados e advogadas inscritos na ordem, da sua ordem profissional, que têm a sua chancela de qualidade como qualquer outro advogado ou advogada, e que defendem todos os dias nos tribunais, nos postos da PSP, da GNR, em todos os locais onde são necessários, que defendem os direitos, as liberdades e as garantias dos portugueses e das portuguesas. Entendemos que a defesa deste sistema não se faz nem com comunicados, nem com cartas, nem com esse tipo de posicionamento, se faz fortalecendo o sistema, empoderando os profissionais que nele participam e explicando de forma transparente aos cidadãos e cidadãs como é que este sistema funciona, como é que nós podemos ajudar todos os cidadãos e, acima de tudo, a importância que este sistema tem para garantir que qualquer cidadão, em qualquer circunstância, tem uma defesa, tem um apoio, tem alguém que o represente e que tem um advogado ao seu lado. Sabemos perfeitamente que a maior parte das pessoas, que só mesmo quando precisa de um advogado, é que reconhece a sua importância e todos os dias nós somos testemunhas disso mesmo, quando somos chamados, sejamos de escala, sejamos nomeados para um processo, seja o que for. E, portanto, entendemos que neste momento, em que até estamos sobre algum ataque da comunicação social, é importante falar sobre o sistema e explicar como é que isto tudo funciona. E passo desde já a palavra à doutora Fernanda de Almeida Pinheiro, que nos vai apresentar o nosso convidado de hoje, que é meu conhecido, e que é um expert nesta matéria e, portanto, vamos falar um bocadinho sobre isto. Fernanda. Muito boa tarde a todos e a todas. De facto, nós aqui somos todos velhos conhecidos, porque nos juntámos possivelmente em 2011, portanto já há mais de 10 anos, a integrar a criação por parte da Ordem dos Advogados de um instituto que tem uma relevância enorme para os advogados inscritos no sistema, que era o Instituto do Acesso ao Direito, e que se tem mantido sempre com a mesma relevância, com um trabalho notável ao serviço dos advogados e das advogadas, promovendo a formação do sistema, o que se pretende com ele, e mantendo realmente um elevadíssimo nível de qualidade. Portanto, o doutor Nuno Ricardo Martins é um advogado, como qualquer um de nós, em prática individual, foi membro do IAD desde a sua formação inicial, portanto esteve na Gênese, como eu acabei aqui de dizer, e chegou a ser vice-presidente no triênio de 2017-2019. Contribuiu com esse seu trabalho, e esse é um dos motivos pelos quais nós nos reunimos aqui hoje, inclusivamente na apresentação de uma proposta de lei ao Governo que propunha algumas alterações, quer do ponto de vista da tabela, que tem mais a ver com o advogado participante do sistema, quer também a nível, e falaremos disso também ao longo desta nossa conversa, quer também ao nível do acesso ao sistema por parte do cidadão e da cidadã, e foi também presidente da Direção Regional da ANJAP entre 2016 e 2018. A nossa conversa hoje aqui é um tema que nos apaixona aos três, e por isso é uma conversa tão interessante.
Quem nos conhece sabe que somos uns defensores acérrimos deste sistema de acesso ao direito e aos tribunais, porque entendemos que, pese embora precise de algumas alterações em benefício do cidadão e da cidadã e de muitas alterações em benefício dos advogados participantes, trazendo a tal dignificação do sistema, porque do ponto de vista da competência ela já lá está, pese embora muitas pessoas façam muita questão de a tentar denegrir, como sucedeu ainda recentemente, e de acordo com aquilo que a Laura falou, deixar claro desde o início que participam neste sistema de acesso ao direito aos tribunais advogados e advogadas, não são advogados estagiários, não são advogadas estagiárias, são advogados e advogadas, que podem estar em início de carreira, mas podem também ter, tal como eu tenho, mais de 20 anos de exercício da profissão, ou 30 anos de exercício da profissão, e que continuamos todos os dias a dar o nosso melhor em prol da defesa do cidadão e da cidadã no Estado de Direito democrático, que é este que nós temos. E, portanto, isto pode ser feito nas conservatórias, nos tribunais, nas repartições de finanças, nos julgados de paz, onde sejam necessários as consultas jurídicas e o apoio profissional de cidadãos do país. Eu vou lançar o primeiro repto aqui ao Sr. Dr. Nuno Ricardo, meu amigo de há muitos anos. Soutora e Nuno, vamos tratar-nos assim porque não há outra forma de nos tratarmos. Eu quero que expliques, boa tarde, antes de mais, e quero que expliques aqui a quem nos ouve o que é isto do sistema de acesso ao direito, como é que foi criado, porque é que existe e o que é que se pretende deste sistema. Lance-te a palavra. Ora, antes de mais, agradeço o convite da Associação Portuguesa de Advocacia em Prática Individual, é um gosto poder participar também nestas vossas webinars, aliás, nossas também, porque eu também me considero um elemento ativo da associação, e, portanto, evidentemente, estaria à espera que chegasse o momento de falarmos sobre acesso ao direito. Hoje foi aqui lançada a ideia de que eu seria o expert, eu não diria isso, diria que nós os três somos expertos nesta matéria, porque realmente foi assim que nos conhecemos. Eu acho que a Fernanda chega a nós através exatamente do acesso ao direito e das lutas sobre a manutenção do atual sistema de acesso ao direito, da melhoria do sistema de acesso ao direito, e portanto foi assim que nós nos conhecemos, e acho que esse traço característico se manteve e nos fez evoluir também na nossa visão da profissão, e esse traço característico é exatamente a manutenção e a defesa do atual sistema de acesso ao direito. Evidentemente que depois derivámos para outras defesas, porque a profissão não é só o sistema de acesso ao direito, mas inicialmente foi isto que nos caracterizou e que nos fez conhecer e percebermos que tínhamos o mesmo entendimento quanto a estas matérias e depois quanto a outras que se seguiram. Sistema de acesso ao direito. Evidentemente o sistema de acesso ao direito obviamente também esqueci-me de cumprimentar todos os colegas e mais pessoas presentes que estão a assistir a isto, e que é um gosto estar a falar para todos eles, e vou tentar ser o mais esclarecedor possível sobre as ideias que irei aqui tentar transmitir. O sistema de acesso ao direito está pensado exatamente no sentido de garantir, como forma de garantir, o acesso ao direito a todos os cidadãos. Portanto, nós temos como princípio constitucional, sobre o artigo 20 da Constituição, princípio da tutela efetiva, de que o acesso ao direito tem que ser garantido a todo o cidadão português. Está garantido na Constituição da República. Aliás, a Lara acabou de dizer que este sistema de acesso ao direito tem como pressuposto garantir o acesso à justiça a qualquer cidadão em quaisquer circunstâncias. Eu diria que isto na realidade não passa do artigo que está na Constituição, porque na realidade nós temos muitos cidadãos que não têm acesso ao direito, ou por via das custas judiciais elevadíssimas, ou por via de não poderem ter acesso ao sistema de acesso ao direito, porque não estão no tal limiar da pobreza, que é aquele limiar que permite o acesso ao sistema de acesso ao direito atualmente. E depois qualquer circunstância, eu diria que também não é qualquer circunstância, infelizmente, porque não temos todas as circunstâncias que podem, ou nas quais deve intervir um advogado, não estão trazidas para a atual lei do acesso ao direito. Ou seja, a atual lei do acesso ao direito, e bem como a atual tabela do acesso ao direito, não prevê muitas das situações que neste momento
carecem da tutela efetiva de direitos e que carecem de um sistema de acesso ao direito efetivo que represente todos os cidadãos em todas as circunstâncias. Posto isto, e explicado mais ou menos o que é que se pretende com o sistema de acesso ao direito, que é exatamente garantir a todos o acesso à justiça, eu, evidentemente, não posso deixar de fazer aqui, dizer que isto, em princípio, o nosso público-alvo será necessariamente advogados e, portanto, terei que falar em normas, não é? E, portanto, nós temos desde logo a nossa Lei 34 de 2004, que é a Lei do Acesso ao Direito, lei atual, de 29/7, e é esta a norma que nós ainda temos vigente para tutelar a lei do acesso ao direito, para tutelar o sistema de acesso ao direito. Para além disso, quando falamos em lei, temos automaticamente que falar na famosa portaria, portanto a portaria 10 de 2008, que acompanha a lei do acesso ao direito e que depois regulamenta a lei e o sistema. Evidentemente que eu gosto sempre de dizer que a portaria evoluiu, a lei também evoluiu, pouco, mas evoluiu. A portaria teve uma evolução que é interessante do ponto de vista, eu diria até do ponto de vista de visão que tem a tutela do sistema, perceber a evolução que ela teve desde 2008, as várias versões que foi tendo, alguns traços fundamentais que foram, ainda há pouco falámos aqui dos advogados estagiários, aliás, essa alteração dos advogados estagiários teve exatamente a percepção por parte da tutela de que havia a necessidade de garantir uma qualidade, de acrescer à qualidade que existia já no sistema, e para isso foi entendido que não poderia, não com isto querer dizer que os advogados estagiários maioritariamente não faziam um bom trabalho, mas não poderia haver do lado do cidadão a percepção de que aqueles que beneficiavam do sistema de acesso ao direito, através do advogado nomeado pela Ordem dos Advogados, estariam a ser de alguma forma prejudicados porque tinham um advogado que era estagiário e que eventualmente poderia nunca vir a ser inclusivamente advogado, porque poderia afinal nem passar no exame da Ordem dos Advogados, e outros estariam representados por advogados já com a sua formação completa. Portanto, isso foi uma das alterações que teve. Outra alteração que eu acho que é interessante falar sempre tem a ver com a alteração dos lotes que inicialmente se pensou, apesar desta alteração ter rapidamente, aliás, não chegou sequer a efetivar-se, porque rapidamente houve alteração legislativa, que se pensou em pagarem 6,40 € por processo, em lotes de processo. Isto foi na altura que nós tivemos, e na altura, quando eu falo nós, acho que nós nessa altura fomos todos bastante ativos a tentar que isto não se tornasse realidade, porque se previa exatamente que por processo os advogados ganhassem 6,80 €. Esta ideia de pagar pouco por muito serviço é uma ideia que se mantém atualmente, não é? Continua-se... Muito serviço e muita qualidade, não é? Exatamente. O grau de exigência de qualidade não é compatível. Exatamente, essa ideia nós vamos ao longo da nossa conversa, vamos lá chegar novamente, porque iremos chegar à questão da tabela, e o objetivo continua a ser ter um serviço de grande qualidade, aliás, cada vez se quer mais qualidade, ou se quer, eu não diria que se quer mais qualidade, cada vez se quer garantir que se quer aferir mais da qualidade, cada vez se quer aferir mais da qualidade. E quer-se pagar cada vez menos, e portanto isso menos, tendo em conta a evolução, evidentemente, da inflação e do custo de vida, e portanto, evidentemente que estamos a falar de uma tabela de 2004 que não teve qualquer tipo de atualização até aos dias de hoje. Portanto, isto continua a ser uma das ideias que está por trás deste sistema por parte da tutela, que infelizmente se mantém, e com muita pena minha, e espero que haja força para mudar isso. Dizer também que há uma questão que eu acho que também é interessante quanto à lei, que tem a ver com a versão inicial prever a remuneração, ou seja, a lei em 2004, a primeira versão da lei, quando se falava falava-se sempre em remuneração do profissional forense, ou seja, era uma adequada remuneração, e depois há uma alteração posterior em que se vem buscar este critério da compensação do profissional forense. Passou a ser um critério da adequada compensação do profissional forense. Obviamente que esta terminologia é importante e também transmite aquilo que se cria com o sistema de acesso ao direito e dos profissionais forenses na altura inscritos. Portanto, o objetivo não era remunerar, ou seja, adequada e justamente como deveria ser, mas sim compensar, porque evidentemente percebia-se já nesse momento que os valores que estavam em causa não poderiam ser uma remuneração justa e adequada, tanto é que depois passa-se a usar este critério da compensação. A consulta jurídica inicialmente tinha um propósito melhor do que tem atualmente. A consulta jurídica inicialmente também
tinha como objetivo aferir a viabilidade da pretensão, hoje em dia não tem, e portanto nesse aspecto também não evoluímos num sentido positivo. Dizer também que havia um artigo, nomeadamente o artigo 40, que previa a escolha de advogado. Eu falo nisto porquê? Porque antes de nós irmos para o presente, convém falarmos no passado, porque às vezes há uma vontade de alguns colegas ou de algumas pessoas que pensam que alguns de nós não se recordam como é que era o sistema anteriormente, e esta questão do artigo 40, que previa a escolha do advogado, tornou-se um problema muito grave na altura, problema porque levava a muitas desconfianças de como é que era feita esta escolha, porque a maioria dos cidadãos não tinha a capacidade de poder dizer eu quero o advogado A, B ou C. Quando eu digo que não tinham capacidade é porque não estavam devidamente informados de qual seria o advogado que o iria poder gerar em si maior confiança. E então acabavam por fazer uma escolha influenciada. E essa escolha influenciada muitas vezes acabava por inquinar o sistema e tínhamos advogados que tinham dezenas, eu diria centenas de nomeações e outros que não tinham nenhumas. Sendo certo que o critério da confiança, o tal critério que deveria estar por trás da escolha do advogado, não era esse o critério, era sim um critério de influência que às vezes era colocado ou no estabelecimento prisional, porque outros diziam, ou na Secretaria do Tribunal, ou no OPC, e portanto às vezes era por uma influência externa e não num critério, numa decisão pessoal do beneficiário. Portanto, isto foi alterado e eu acho que para bem, e isto conjugado com a garantia da qualidade dada pela nossa ordem, de que todos os profissionais inscritos estão preparados para exercer no sistema de acesso ao direito, com a garantia da escolha das áreas de intervenção, tudo isto nos dá um sistema que é seguro e também com a garantia do beneficiário poder, se assim entender, terminar com a sua ligação ao advogado e, portanto, terminar com aquela nomeação e pedir a substituição do advogado por outro em que tenha maior confiança. Ao contrário, também acontece pelo advogado. Deixa-me só fazer aqui um comentário que tem a ver com o seguinte. Essa opção política, como tu sabes, é muito criticada por muita gente que entende que tem que existir a tal função de confiança, etc. No entanto, se calhar convém aqui lembrar também a gênese desta questão, e só fazendo uma chega ao que tu estás a dizer, este serviço pretende, tal como sucede no Serviço Nacional de Saúde, que o cidadão e a cidadã tenham acesso ao serviço, que o mesmo seja prestado por profissionais perfeitamente habilitados e reconhecidos e preparados tecnicamente e em termos de habilitações para o efeito. No entanto, não podem também os cidadãos escolher o médico pelo qual são atendidos no Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, o princípio será o mesmo. Portanto, ou seja, o que se garante por parte do Estado é que o profissional está devidamente habilitado, mas não o pode escolher precisamente para não inquinar, tal como tu disseste muito bem, essa escolha, para ela não ser sugestionada e ser uma escolha que possa ser condicionada por fatores externos que acabam por não ser uma escolha direta feita pelo beneficiário. Parece-me que era bom dar-te aqui só esta chega, porque razão é que isto foi escolhido assim e que não existe aqui nenhuma violação do direito fundamental do cidadão, uma vez que a sua defesa e os seus interesses estão assegurados pelo profissional, e que se existir alguma situação que leva a que isso possa não estar a correr bem, o beneficiário e o cidadão têm formas também de reagir relativamente a isso, recorrendo aos meios legais que existem, da ordem dos advogados, etc., para poder substituir o profissional, caso se veja a verificar que o seu patrocínio não é feito de acordo e de forma adequada aos seus interesses. Portanto, pode o cidadão reagir contra essa situação. Não sei se peço desculpa por ter interrompido. Não, concordo plenamente. Aliás, isto é uma discussão. Uma grande discussão que neste momento está a envolver não só a Ordem dos Advogados Portugueses e o Sistema de Acesso ao Direito em Portugal, mas a nível europeu, porque, aliás, o CCBE tem-se pronunciado sobre isto, sendo certo que o CCBE tem uma visão mais protetora deste direito de escolha do advogado, e essa proteção advém da Diretiva de 2013/48 da União Europeia, que na interpretação do CCBE é essa, ou seja, que não se pode impor um advogado ao beneficiário,
mas que, na minha interpretação, não é isso que resulta claramente da diretiva. O que resulta não é a livre escolha, mas sim o direito de acesso a um advogado num processo penal. E o nosso sistema de acesso ao direito respeita a diretiva porque garante o acesso a um advogado num processo penal que pode, se o beneficiário assim o entender, e se perder essa confiança, ser substituído por outro, sem qualquer, sem ser o beneficiário ser de qualquer forma prejudicado. Portanto, eu acho que isso não está, a tal perda de oportunidade, como lhe chamam, esta questão, não existe aqui qualquer oportunidade perdida, porque está lá o advogado no processo penal. E isto aplica-se essencialmente ao processo penal, esta questão do advogado poder ser escolhido pelo beneficiário. Com isto, eu acho que irei passar automaticamente para o quadro que temos atualmente. O quadro que temos atualmente é um quadro que está efetivamente desajustado em termos de lei do acesso ao direito, como está desajustada em termos de tabela do sistema de acesso ao direito. E por estar desajustado automaticamente tem que ser revista. E esta necessidade de revisão não sou eu que o estou a dizer, não é a Ordem dos Advogados que o diz, portanto, todos quase os grupos parlamentares têm este entendimento da legislatura anterior, que não desta que se irá iniciar, porque eu desta ainda não desconheço, mas na legislatura anterior era unânime entre todos os grupos parlamentares a ideia de que a lei tinha que ser revista. Obviamente que depois não era unânime a forma como devia ser efetuada essa revisão, nem o conteúdo em si, ou seja, as normas em si que iria conter essa Desculpem lá, mas eu tenho que falar aqui uma chique, porque eu tenho algum medo dessa unanimidade. Porque quando há unanimidade no Parlamento, normalmente, quando toca a advogados, depois nada acontece. Não sei se já repararam que nós temos unanimidade parlamentar e depois é impossível fazer as coisas acontecerem, como a atualização da tabela, como a SPAs, enfim, temos vários assuntos que há essa unanimidade. Eu tenho receio disso, tenho medo. E tens toda a razão, porque efetivamente esta unanimidade também existiu sempre em relação à tabela, existiu sempre quanto à necessidade de atualização, e portanto, temos o que temos, não é? Aliás, tivemos uma lei que obrigava a uma atualização em 2018 e a atualização só veio a ver a luz em 2020, sendo certo que quando vê a luz vê os tais 800 que nós costumamos falar, e portanto viu a luz, mas viu a luz com muito pouca força e de uma forma vergonhosa, uma interpretação vergonhosa e uma interpretação errónea, inclusivamente, da lei que obrigava a atualização através da inflação. Portanto, evidentemente é verdade, existe uma unanimidade, mas essa unanimidade nunca chega a transpor a barreira de se passar de uma proposta de lei ou de um projeto de lei para uma lei efetiva. E não, tanto é que estamos com uma legislação de 2004 completamente desadequada ao tempo que se vive e com uma tabela que nem sequer prevê as espécies processuais que existem atualmente e prevê outras que já não existem. Portanto, isto evidentemente, lá está, há muito boa vontade, mas não se efetiva absolutamente nada. Mas eu iria falar de que temos que ter uma boa vontade e que temos que ser proativos na alteração legislativa. E nessa alteração legislativa, eu efetivamente estive no grupo, aliás, mais no subgrupo de trabalho por iniciativa ministerial da Ministra da Justiça, agora cessante, em que se tentou fazer, aliás, existiu a proposta de lei, de nova lei do sistema de acesso ao direito. Queríamos, na altura, todos os intervenientes do grupo de trabalho tinham como objetivo trabalhar na nova proposta de lei do acesso ao direito, e ao mesmo tempo, num tal subgrupo, esse que eu integrei com o maior número de vezes, maior número de presenças, subgrupo esse que pretendia a alteração da tabela. Evidentemente que isto vai entroncar naquilo que eu disse há pouco, quanto à lei até havia uma certa unanimidade, quanto à necessidade da atualização da tabela também havia uma unanimidade, mas quanto aos números em si, já não havia unanimidade, tanto é que esse depois do subgrupo teve alguma dificuldade em concluir os seus trabalhos. Os trabalhos quanto à lei foram concluídos e foi apresentada uma proposta de lei. Essa proposta de lei, do meu ponto de vista, e assim para tentar ser breve, tinha que ter necessariamente algo que já foi aqui referido por ti, Fernanda, que era a manutenção e aperfeiçoamento do atual sistema, ou seja, tinha que ser ponto de partida a manutenção do atual sistema e aperfeiçoamento. Não era mudar para a defensor público, nem para outras ideias alternativas de sistemas de avança, nem nada desse género. Portanto, o objetivo
ponto de partida era este e terá que, na minha perspectiva, ser sempre este: manutenção e aperfeiçoamento do atual sistema. Isto porquê? Porque o atual sistema tem respondido bem, mesmo com as entropias todas que tem. Nós sabemos que todas estas entropias, mesmo assim, continuamos a ter cerca de 12 mil advogados inscritos e continuamos a ter um rácio de qualidade em termos para quem é prestado o serviço. Aliás, o relatório da DGPJ é claro nisso, que desde o ponto de vista dos juízes, dos funcionários judiciais, quer dos beneficiários, temos um rácio de qualidade de respostas de todos os intervenientes, no sentido de que estão satisfeitos ou muito satisfeitos, acima de 70%. E, portanto, isto só por si diz algo, porque na restante Europa dificilmente temos respostas com esta facilidade Já agora, interrompo-te aqui, aí dar qualidade ao isso sistema. faz parte de um dos mitos urbanos que existe, porque ainda um dia deste, por causa das infelizes declarações que foram prestadas por um profissional, chamemos-lhe assim, de uma cadeia de televisão, que eu não mencionarei o nome, relativamente aos profissionais com mais ou com menos experiência, um dos mitos urbanos que existe em defesa, e isto é muito uma questão da classe, a própria classe faz estas afirmações absolutamente inacreditáveis, de que existem casos, não é? E, portanto, nós partimos dos casos que alegadamente existem, de profissionais que podem ter uma interação com o beneficiário ou com o próprio sistema ou com o tribunal, não respeitando como deveriam os seus deveres deontológicos e com os seus deveres de patrocínio, para tentar extrapolar isso para a totalidade dos advogados do sistema. Portanto, era bom frisar esta realidade. Existe um controle de qualidade do próprio sistema, que pergunta a miúdo e faz essa monitorização daquilo que é a prestação, a valorização da prestação de serviço por parte dos operadores judiciários e até por parte dos beneficiários, e que ela é positiva. Portanto, ou seja, esta ideia de que está toda a gente muito descontente e que o sistema funciona muito mal e que não responde às necessidades, isto não é verdade. Evidentemente que não é verdade. Aliás, este relatório da DGPJ é claro nisso, porque, aliás, é o maior relatório feito em termos de auscultação do sistema, e este relatório, que ouviu todos os intervenientes, não tem dúvidas. O relatório também é com a participação do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Não resultam quaisquer dúvidas de que o sistema responde, e responde bem. E quando eu digo responde, é porque ninguém fica, desde que enquadrável, nos critérios de insuficiência económica, fora do sistema, e responde bem porque, efetivamente, os advogados, maioritariamente, evidentemente, quando eu digo maioritariamente, haverá sempre exceções, em todos os sistemas há exceções, e quando eu digo exceções, são mesmo exceções, porque o que ressalta aqui deste relatório é que as queixas ou as situações em que o beneficiário possa de alguma forma ter alguma correção a fazer ou algum reparo a fazer são ínfimas, e por isso o relatório é muito conclusivo no sentido de que o sistema que deve ser este, que deve ser mantido, obviamente com aperfeiçoamentos e melhoramentos. E portanto nisso eu não tenho dúvidas, porque é esclarecedor o relatório, e não é só o relatório, é assim, nós quando estivemos a trabalhar nisto em sede de grupo de trabalho, em que estavam todos, estava o ICFES, estava a DGPJ, estava a DGAS, estavam os funcionários judiciais, estava a Segurança Social, estavam os representantes do Ministério da Justiça, e, portanto havia ali um consenso muito alargado, naquele momento, de que não haveria outro sistema que pudesse responder de melhor forma às necessidades dos cidadãos portugueses, em termos de cidadãos portugueses, e não só, os cidadãos que estiverem em Portugal, de responder de melhor forma às suas necessidades em termos de acesso ao direito. E, portanto, isso era claro, nem sequer se colocou, este primeiro ponto que eu te disse da manutenção do sistema foi breve, ultrapassou-se com muita rapidez e passámos logo para o trabalho, o trabalho esse, que passou para o segundo ponto, que era o ponto essencial, que tem a ver com a questão das custas judiciárias e que tem a ver com, efetivamente, qualquer cidadão poder ter acesso ao direito. E este era o segundo ponto, e que é essencial, e efetivamente mexer. Porque neste momento nós sabemos que temos dois grandes setores que têm efetivamente acesso ao direito,
que são as pessoas que têm uma elevada capacidade económica, uma classe média alta, eu até diria só uma classe já abonada em termos de capacidade financeira, porque mesmo a classe média tem dificuldades, e depois temos, efetivamente, aquelas pessoas que estão mesmo no limiar da pobreza e que têm um critério de insuficiência económica que é compatível com a atual lei. Porque os restantes, que são a maioria, estão fora do sistema. Aliás, é engraçado nós fazermos a comparação quantos beneficiários nós temos ativos em termos de intervenção ou requisição do benefício do sistema de acesso ao direito, do apoio judiciário, quantos é que nós temos em comparação com outros países da União Europeia, e nós temos um rácio muito baixo exatamente por causa disso, porque temos poucos a poder estar enquadráveis no sistema. E, portanto, perante isto havia necessidade de alargar o benefício. Para alargar o benefício, tivemos uma ideia que eu mantenho, que era a ideia do escalonamento, ou seja, o benefício ser escalonado entre a totalidade do benefício, para aquelas pessoas que efetivamente não tinham qualquer capacidade de pagar qualquer tipo de custos judiciais, e depois ir para 75%, 50% e 25% de acordo com os rendimentos do agregado familiar. Isto, em tese, iria alargar o âmbito dos beneficiários de acesso ao direito e também iria aumentar o número de processos em que haveria intervenção de advogados nomeados dentro do sistema do acesso ao direito. Evidentemente que este escalonamento não poderia de todo intervir com o pagamento dos honorários dos advogados, porque poderia-se questionar, então, eles são escalonados, são 25%, então é o cidadão que me vai pagar os 75%, e o Estado paga 25% e os 75% o cidadão. Não. O pagamento teria que ser na totalidade por parte do ICFES, e depois o cidadão, os 75%, teria que pagar o ICFES, aliás, como por exemplo hoje em dia se pagam as custas faseadas, as custas não, o apoio judiciário quando é na modalidade de pagamento faseado. Seria qualquer coisa deste género e não levantaria qualquer problema nesse aspecto. Evidentemente que a ideia era ser atribuído um índice pela Segurança Social que determinava automaticamente, este índice iria determinar automaticamente se aquela pessoa era ou não elegível para o sistema de acesso ao direito e se era elegível em que percentagem. Isto era automático e, portanto, não havia aqui qualquer intervenção humana no início do ano, quando houvesse avaliação, como se faz, por exemplo, para o abono de família, automaticamente eram revistos estes índices e isto funcionaria, em tese, funcionaria bem. Além disto, havia a questão das pessoas coletivas, com fins lucrativos, as fins lucrativos já estão previstas, com fins lucrativos. Estas pessoas coletivas com fins lucrativos, apesar de termos já um acordo do Tribunal Constitucional a reconhecer que efetivamente elas têm direito ao sistema de acesso ao direito, ao apoio judiciário, o certo é que isto tinha que estar consagrado na lei e tentámos, e aqui a ideia eu acho que tentou-se, e isso ficou depois consagrado na proposta, ir mais além, ou seja, não era só para as situações de insolvência, ou seja, era para as entidades, para as pessoas coletivas com fins lucrativos que estivessem numa situação económica difícil. Desde que se comprovasse a situação económica difícil, não tinha que necessariamente estar insolvente para se ter direito a apoio judiciário. Isso também era um bom alargamento do benefício. Isso existe, eu já tive várias situações no escritório em que isso foi reconhecido. Muitas das vezes o que acontece é aquele relacionamento intermédio, que é por razões que a própria razão desconhece, aquelas audições prévias que são feitas ao cidadão e às empresas, normalmente não sei que nunca chegam ao seu destino, são artes mágicas, os correios nunca chegam onde devem. E, portanto, mas respondendo, eu tenho pelo menos 2 ou 3 situações no escritório em que isso foi reconhecido em empresas com fins lucrativos, que atravessando uma situação difícil e depois de analisarem toda a documentação, desde declarações de IES, a declarações de... Claro, comprovando a situação económica. Exatamente, e eles reconheceram isso. E eles reconheceram isso. E nós também, e eu tenho essa noção, e na altura nós também tivemos essa noção, a necessidade que havia era transpor isso para clarificar isso para a lei e, portanto, resolver isso de uma vez por todas. Aliás, como se tinha que clarificar a questão dos processos judicializados, ou seja, nós tínhamos que clarificar que os processos que correm nas notários e nas conservatórias não podem ficar fora do sistema de acesso ao direito. E tínhamos que clarificar que os processos de contraordenação e os processos de competência do Ministério Público não podem ficar fora do sistema de acesso ao direito. Tudo isto tinha que estar, a arbitragem necessária, institucionalizada, os julgados de paz, a resolução alternativa de litígios,
tudo isto tinha que estar dentro do apoio judiciário e tem que estar dentro do apoio judiciário. Portanto, sempre que há esta necessidade de nomeação de advogado, ou seja, sempre que o cidadão tem necessidade em alguma circunstância, mais que não seja porque na outra parte existe o advogado mandatado ou existe a possibilidade de estar com o advogado mandatado, o cidadão tem que ter a possibilidade de, não tendo capacidade financeira, também ter advogado nomeado pela Ordem dos Advogados. Este era o princípio e este é o princípio que eu acho que deve consagrar a nova lei do acesso ao direito em termos de benefício por todos os cidadãos em todas as circunstâncias, como dizia a Lara há pouco. Outra coisa que depois desta questão do alargamento do benefício tinha a ver que é uma coisa que é falada há muito, a questão da consulta jurídica. A consulta jurídica, eu aqui venho buscar sempre a ideia inicial da lei do acesso ao direito, em que consagrava a consulta jurídica não só como uma consulta do âmbito de análise jurídica de um tema em si, que fosse trazido por parte do beneficiário, mas mais do que isso, para enquadrar, para posterior análise, posterior ação, aliás, enquadrar o que nos é trazido em termos de consulta para avaliação prévia de alguma viabilidade de uma pretensão em termos de ação judicial. E sabemos perfeitamente que na segurança social não há esse crivo técnico, não é? Técnico-jurídico, porque, aliás, o único objetivo da segurança social é verificar, em termos matemáticos, se aquela pessoa tem direito ou não ao apoio judiciário, não é? E depois deveria caber a um advogado ou uma advogada a verificação de se aquela pretensão é ou não viável em termos jurídicos. E eu penso que isso, pese embora trouxesse à partida um gasto superior, porque teria que existir uma consulta antes de cada pedido de nomeação para processo, não é? A verdade é que também iria acabar com muitas nomeações para processo que depois acabam por não, ou por ser ações inviáveis, não é? E que não têm viabilidade jurídica, ou por serem ações que não são interpostas. Portanto, é uma perda de tempo, é uma perda de dinheiro. E direcionava o pedido, porque muitas das vezes o que é que acontece? As pessoas, por exemplo, não sabem na Segurança Social, que não têm que saber, porque não são advogados, que umas das ações estão dependentes das outras. Se eu vou pedir um apoio judiciário para uma ação de divórcio, necessariamente e por apenso correm responsabilidades parentais, atribuição de casa de morada de família, e os pedidos das pessoas podem ser vários. E a cada um cabe um formulário. Dou-vos um exemplo que aconteceu no meu escritório. Uma senhora beneficiária que se dirige à Segurança Social e pede apoio judiciário para uma ação de divisão de coisa comum e para uma ação de responsabilidades parentais. A senhora funcionária da Segurança Social não sabia de que se tratavam de ações completamente diferentes, que não estão dependentes uma da outra, e o que é que faz? Diz pura e simplesmente, faz no mesmo formulário e a pessoa precisava de 2 apoios e não de um, que ela não sabia. O que é que acontece? Quando vem a resposta, o advogado já tinha utilizado o pedido de apoio judiciário para a ação de responsabilidades parentais e a de Segurança Social decidiu, sem nunca perguntar ao beneficiário, que aquele apoio seria para a ação de divisão de coisa comum. O que é que acontece? Temos uma ação no tribunal que fica sem apoio, porque o apoio só serve para uma ação, e a beneficiária, que ainda nem tinha colocado a ação de divisão de coisa comum, ficou na iminência de ter que pagar as custas judiciais da sua ação de responsabilidades parentais que tinha sido interposta. Tudo isto seria evitado se houvesse uma consulta prévia e o profissional que está na Segurança Social entendesse o pedido do beneficiário e conseguisse perceber que tipo de ação ou que tipo de movimentação jurídica é que precisa aquele beneficiário para poder enquadrar o pedido de uma forma mais eficiente possível para evitar este tipo de problemas ao cidadão. Portanto, isto depois vai colocar enormes problemas que temos que andar com requerimentos para trás e para a frente a pedir, olha, agora deixe daqui, vá alterar de lá, porque isto era fundamental. Portanto, ou seja, haver escalas nas seguranças sociais de advogados que pudessem também fazer isto era essencial. Eu não sei se a forma é as escalas, se é outra. O que eu não tenho dúvidas nenhumas é que esta consulta prévia terá que existir. Esta consulta prévia terá que necessariamente existir para avaliar a questão da viabilidade da pretensão, para retirar aquelas pretensões sem fundamento do sistema, porque evidentemente essas não são boas nem para o beneficiário, nem para o advogado, nem para, afinal para o Estado, em si, que depois tem que, eventualmente terá que remunerar, mais não seja como consulta jurídica, e portanto tudo isto não é bom.
E, portanto, automaticamente teremos que colocar a consulta jurídica prévia como um momento inicial, essencial, para aferir e, efetivamente, depois para onde é que é o caminho a percorrer e de que forma é que se há de percorrer esse caminho. Evidentemente que esta consulta jurídica prévia não poderia ser só efetuada por um advogado, teria que haver sempre uma segunda opinião, se necessário fosse, e até uma terceira opinião, se necessário fosse, no momento da ação judicial, porque evidentemente nós sabemos que as opiniões jurídicas, a nossa visão jurídica do caso em concreto, pode ser diferente de profissional para profissional. Dizer também que esta consulta jurídica tem que passar a contemplar as diligências extrajudiciais com vista à superação da questão. Ou seja, há questões que nos chegam em termos de consulta jurídica que nós conseguimos resolvê-las automaticamente sem interpor nenhuma ação. E, portanto, esta consulta jurídica teria que também permitir esta resolução um telefonema para um colega, olha, colega, está aqui esta situação, o senhor representa para a entidade patronal, estamos aqui a tentar chegar a um entendimento quanto a uma questão. E a entidade patronal do outro lado, ou o colega que representa a entidade patronal, dizemos imediatamente, sim senhora, temos acordo quanto às questões e vamos resolver a questão extrajudicialmente. Isto tem que ser resolvido neste momento e, evidentemente, terá que ter necessariamente uma majoração de honorários por parte do advogado que faz esta resolução extrajudicial do litígio, porque, evidentemente, é bom para o beneficiário, é bom também para o Estado, porque também, e para os tribunais em si, e o sistema no seu todo, porque não há necessidade de depois estar a interpor uma ação para se chegar a um acordo logo na audiência prévia. Dizer que, além desta questão da consulta jurídica, veio depois, por imposição do Governo, à colação a questão da formação. E, portanto, a questão da formação foi uma questão muito debatida. Eu tenho uma visão que penso que qualquer advogado tem quanto à formação, é que efetivamente, aliás o nosso estatuto também assim o prevê, efetivamente a formação é positiva. Agora não se pode colocar a formação só num determinado setor profissional, porque depreende-se que somos todos advogados e, portanto, sendo advogados e tendo todos nós a chancela da Ordem dos Advogados, automaticamente teremos todos que ter qualificação para exercer a nossa profissão, porque tivemos que passar e prestar provas para isso mesmo e, portanto, não vejo que haja a necessidade de se obrigar à formação em determinado setor. E, efetivamente, o Ministério da Justiça fez muita pressão nesta questão da formação. Aliás, eles não abriam mão desta questão da formação, que tinha muito a ver com a questão da qualidade, porque eles entendiam não tanto que havia falta de qualidade dos profissionais inscritos no sistema, mas mais não quererem que existisse a possibilidade de haver críticas como estas que nós estivemos aqui a falar hoje, por parte às vezes da opinião pública, às vezes da comunicação social, às vezes até de algumas situações que são criadas por outros colegas. Portanto, havia aqui uma ideia que se queria afastar de alguma forma, e foi entendimento que a forma mais eficaz de afastar era garantir que os advogados inscritos no sistema de acesso ao direito tinham formação nas áreas específicas em que estavam inscritos. Isto foi uma ideia que tentou-se, nós na altura quando estávamos em representação da Ordem, fomos todos contra esta obrigação só para os inscritos no sistema de acesso ao direito. O certo é que isto acabou por ficar na proposta de lei, não se conseguiu vencer isto. Eu entendo que tem que se vencer, pelo menos na perspectiva de não colocar sobre os advogados do sistema de acesso ao direito um ónus de que eles têm que fazer formação, porque se está a dizer isto, está-se ao mesmo tempo a dizer que esses advogados não estão tão qualificados quanto os restantes, e isso não me parece positivo. Portanto, ou é a formação obrigatória para todos, ou então não há formação obrigatória. Eu faço formação, a Fernanda faz formação, a Lara faz formação, acho que a maioria dos advogados faz formação, aliás, a maioria dos advogados inscritos no sistema de acesso ao direito faz formação. E, portanto, acho que isto... Agora deixa-me dar também uma chega, é que há vários tipos de formação, e a formação não é só participar de uma conferência. Eu, quando estou a analisar e a estudar um caso dentro do meu escritório, estou a fazer formação, e, portanto, estou-me a trechar de conhecimentos suficientes para poder lidar com aquela pretensão do cidadão, não é? Aliás, a questão da formação, agora nós ainda mais hoje em dia, com esta questão que tivemos da pandemia e da necessidade de nos afastarmos fisicamente uns dos outros, a formação em si teria que ser revista também, se se queria efetivar este conceito, toda a formação teria que ser revista, porque há muita formação que acaba também por não ser a mais adequada às necessidades do profissional, e portanto isto tudo tinha que ser muito repensado, e terá que ser repensado. Evidentemente que eu sei que no momento em que se voltar a negociar isto,
a questão da formação e da qualidade voltará a ser um ponto que o Ministério da Justiça terá, vai estar, dificilmente abrirá mão, mas terá que ser confrontado com a realidade, e eu acho que aí será um trabalho que teremos todos, quando eu digo todos, nós advogados e nós associação, que preparar para responder a essa obrigação. Dizer ainda que uma questão que se levantou também na altura, que foi a questão dos solicitadores, integrarem o sistema, é bom relembrar que eles já estão no sistema, ou seja, legalmente já está consagrada a intervenção dos solicitadores. O certo é que os solicitadores nunca, ou seja, o governo nunca criou, de alguma forma, possibilitou através de um quadro legal essa entrada, num quadro que viesse de alguma forma regulamentar a entrada, nunca possibilitou a entrada dos solicitadores. E isso foi uma vontade também do governo na altura, acabar com esta falta de regulamentação da entrada dos solicitadores, apesar de eles estarem previstos na lei, e obviamente a OSAI a fazer pressão no sentido de tentar integrar os solicitadores. Na altura chegou-se a um entendimento esse que depois foi transposto para a lei, entendimento esse que passava necessariamente por, e que terá sempre, na minha perspectiva, a entrarem os solicitadores no sistema, terá sempre que passar por este entendimento. Evidentemente que eu, à partida, eu quando sou contra não é por uma questão corporativista, eu sou contra porque entendo que o sistema, neste momento, já estando a ser atacado por tantos lados, nós estamos neste momento com experiências de colocar profissionais que não estão afetos, não tão afetos ao foro, pode eventualmente criar aqui algumas entropias desnecessárias. Agora, evidentemente, eles são uma profissão que é reconhecida, que tem algumas circunstâncias as mesmas competências que nós, e portanto isso nós não podemos de todo dizer que não têm. E portanto, se eles têm efetivamente as mesmas competências que nós e estão na lei, dificilmente nós poderemos dizer que eles não podem estar no sistema naquelas matérias em que têm a mesma competência que nós. O que nós podemos dizer, e conseguimos na altura, que ficasse consagrado na norma, foi que a escolha de solicitador ou advogado, ou seja, quando havia competências que eram tanto do solicitador como de advogado, teria que ser uma escolha do beneficiário decidir se queria solicitador ou advogado. E se o beneficiário nada dissesse e a matéria fosse efetivamente também de competência de ambos, automaticamente o sistema nomearia sempre advogado por defeito. Isto foi o que ficou na altura negociado e depois foi transposto para a lei. Evidentemente que isto vai voltar, quando voltamos a negociar uma nova lei do acesso ao direito, portanto a questão dos solicitadores vai voltar a ser uma questão. Mas isso depois em termos práticos, peço desculpa interromper, é assim, depois como é que na altura do pedido, lá está, se houver uma consulta jurídica prévia, consegue-se aferir das competências dos solicitadores, mas no sistema como nós o temos hoje, isso era muito complicado de acontecer, porque assim, como é que, quer dizer, era nomeado um solicitador, mas o solicitador tinha que pedir escusa por incompetência. Incompetência, em termos legais, não é? Não é incompetência deles serem incompetentes, mas é isso que eu quero dizer. Agora, é nomeado um solicitador e ele depois não tem, em termos legais, não tem competência para fazer aquele processo, determinado processo, é um processo possível de 50 mil euros, pronto. Aliás, nem o próprio beneficiário sabe dizer se é possível, se é de 50, se é de 100, se é de 200, não é? Depois, quer dizer, em termos técnicos, isso depois também é muito complicado com o atual sistema, não é? Com o atual sistema não é possível. Isso, evidentemente que não era possível e com o atual sistema fazer isso. Evidentemente que isto era uma perspectiva de uma revisão do sistema total em que previa esta consulta jurídica prévia que iria automaticamente colocar depois, porque assim, os solicitadores estão preparados tecnicamente para dar consulta jurídica. Portanto, sim. Aí não nos levantaria dúvidas. Portanto, a partir daí é que nos poderia levantar dúvidas. E, portanto, a partir daí, estando delimitada qual era a matéria que se iria interpor, ou a eventual pretensão, se houvesse ação a interpor, aí já se poderia ver se efetivamente o solicitador ou o advogado a competência era do solicitador ou do advogado. Portanto, isso teria que ser visto num prisma diferente, no prisma atual era impossível de colocar. Evidentemente que há aqui uma outra coisa que é importante dizer, porque eu não gosto de pôr profissões contra profissões. Os solicitadores estão tão bem preparados como os advogados em muitas matérias. E há matérias até em que estão melhores, porque assim, nós obviamente se trabalharmos em determinadas matérias estamos melhor preparados para depois trabalhar, para depois, mais tarde, se eventualmente nos aparecer uma situação idêntica, a poder trabalhar.
Agora, o que acontece é que, maioritariamente, a carreira de solicitador não foi talhada para os tribunais. Nós sabemos que os solicitadores não foram, e hoje em dia já temos... E nem querem, deixa-me acrescentar. Nem querem, não faz parte, nunca fez parte do modus operandi daquela profissão. E, portanto, temos solicitadores que são solicitadores que trabalham essencialmente questões de documentação, de registro, de DPAs e tudo mais, e depois temos uma outra vertente que deixou de ser solicitador e passou a ser agente de execução. Aí E, portanto, sim, isso é que é fundamental. Aqui é que houve esta ramificação e, evidentemente, que o apoio judiciário, quanto aos agentes de execução, tem que também ter uma clarificação, porque, evidentemente, não podem continuar a ser... Aliás, deixa-me dizer-te isto, eu acho inclusivamente que é absolutamente inadmissível que o cidadão não possa ter acesso a um agente de execução, porque a lei obriga a que sejam sempre praticadas as diligências por oficial de justiça, quando hoje em dia se sabe perfeitamente que os oficiais de justiça perderam essa competência porque não estão já habituados a lidar com a ação executiva, que eu relembro, desde 2003 quase que é exclusivamente tramitada por agentes de execução. E, portanto, isso faz. O cidadão é prejudicado, manifestamente. Prejudicadíssimo. Isto é uma coisa que não tem explicação. Portanto, um beneficiário que necessite de tramitar uma ação executiva e que recorra a um oficial de justiça está muitíssimo mais prejudicado do que o outro, porque a celeridade com que as coisas são feitas no agente de execução não tem nada a ver com a celeridade que são feitas com o oficial de justiça. E a forma de praticar essas diligências, e dou-vos um exemplo que ainda há bem pouco tempo aconteceu comigo. Uma das obrigações do agente de execução da ação executiva é verificar, inclusivamente, da legitimidade executiva do título, não é? Porque o título que está subjacente à execução é fundamental ser aferida e, se suscita dúvidas ao agente de execução a execuibilidade do título executivo, tem que a suscitar ao juiz. E, portanto, o que acontece com o oficial de justiça é que muitas vezes essa questão nem se coloca. E como o juiz só está no processo se alguém o chamar, podem ser tramitadas ações inteiras durante anos e depois chegamos a final de 5, 10 anos e verificamos que o título executivo afinal nem sequer era idóneo. Ora, nós estarmos a ocupar isto prejudica imensíssimo o cidadão, prejudica a tramitação processual e, portanto, eu penso que inclusivamente essa insistência da entrada dos solicitadores não tinha tanto a ver até com essa parte, porque nós sabemos que tradicionalmente eles não estão e nem querem participar da vida, do acesso aos tribunais. A área é outra, mas sim os agentes de execução. E aí tem que se criar condições claras para que isso suceda. Como é Aliás, eu acho que isso foi, isto teve dois problemas na altura. Teve um problema que foi as eleições na ordem dos advogados. Sim. Isto foi utilizado também em termos de arma de arremesso. E as eleições também que houve na altura no governo, ou seja, foram dois momentos que impossibilitaram o esclarecimento desta situação dos solicitadores. Porque quando se falava dos solicitadores, nós estávamos a falar dos solicitadores que constavam na lei de 2004. Ou seja, não estávamos a falar dos solicitadores que hoje em dia temos, porque hoje em dia nós temos uma mosaico que reúne os agentes de execução e os solicitadores, e quando era trazida esta problemática, era essencialmente para a questão dos agentes de execução. E, obviamente que também não se poderia esquecer as situações em que os solicitadores têm competências iguais às dos advogados, mas o objetivo principal era os agentes de execução e resolver-se isto de uma vez por todas, e portanto isso também ficou claro de que tinha que ser resolvido, e os agentes de execução passariam automaticamente a entrar no sistema, e isso não se teria, e aliás isso até os funcionários judiciais também o queriam, aliás na altura de gás também promovia essa pretensão, porque entendia que não fazia qualquer sentido nos tempos atuais estarem os processos executivos, aqueles processos executivos do sistema de acesso a direito continuarem a ser tramitados, entre aspas, por parte dos agentes de execução. Dos oficiais de justiça, não é? Porque assim, eles já têm pouco a fazer, não é? Ainda tem mais aquela incumbência, não é? Sim. Evidentemente. Portanto, isto é assim, de um modo geral, estas eram as ideias principais para as alterações legislativas, ou seja, alargamento do âmbito, consulta jurídica prévia, portanto, aqui havia havia entendimento quanto a isto tudo, e depois isto acabou por ser consagrado numa lei que eu acho que, em termos gerais, era positiva, precisava de
depois de alguns retoques esses que depois seriam dados na Assembleia da República, em termos depois quando baixasse a especialidade, e acho que era possível perfeitamente trabalhar aquela lei. Perdemos uma oportunidade, não sei se vamos ter outra, e espero que quando a tivermos haja a capacidade de afastar modelos alternativos que são reconhecidamente prejudiciais, quer para o cidadão, quer para os profissionais envolvidos. Portanto, espero que isso não se permita que tal aconteça e que se volte a trabalhar um modelo igual ao que se trabalhou nesta lei e que se melhore o modelo atual de sistema de acesso ao direito nesta perspectiva. Posto isto, havia o tal subgrupo. O subgrupo da tabela, evidentemente, começou... Unânime? Começou... Temos que mudar a tabela. Começou bem, aliás, a questão da tabela, assim, o CDS fez um projeto de resolução no sentido de alteração da tabela, o grupo parlamentar do PSP fez um projeto de resolução no sentido de, aliás, fez um projeto de lei no sentido de alteração da tabela. Portanto, havia várias iniciativas com esse objetivo. Aliás, havia um parecer da Procuradoria-Geral da República a pedido da Comissão dos Assuntos Constitucionais, que era claríssimo também no sentido de que tinha que se rever a tabela, e, portanto, isto era efetivamente unânime de que se tinha que rever a tabela. Portanto, a questão depois prendia-se com números, não é? E, portanto, e quando se chega aos números, aparece uma ideia peregrina que era a seguinte: a proposta passava por uma mediana, ou seja, fazer uma mediana dos valores que eram pagos por processo, por espécie processual, aliás, e dessa mediana passou-se para uma mediana de todos os processos, em que se atingiu um número que seria cerca de 340, 350 euros, que seriam pagos por todos os processos, independentemente da espécie ou do tipo de processo. Portanto, a ideia era exatamente portanto, era voltar, na lei estava consagrado o sistema, na lei conseguimos consagrar a remuneração adequada e proporcional, e depois a tal remuneração adequada e proporcional passava por uma ínfima compensação de 300 e qualquer coisa euros, independentemente do processo. Com exigências de formação e o camandro, não é? Mais. O argumentário era do género, alguns processos iriam dar para compensar os outros. Claro, e pergunto eu, que processo é que pode compensar um processo de 300 e tal euros, não é? Portanto, claro. 300 e tal euros, diria eu que o advogado ficaria sempre a perder, não havia outra hipótese. Portanto, isto evidentemente começou mal com esta apresentação desta proposta das medianas. Evidentemente que houve ali muito trabalho, e aí sim eu intervi bastante em termos de trazer muitos argumentos para tentar debelar esta ideia das medianas. Conseguiu-se numa fase inicial, através de confrontação de números, várias hipóteses, conseguimos confrontar a ideia das medianas em termos de custos com a ideia do pagamento adequado com as novas espécies processuais criadas e adequadas às espécies que temos atualmente, e conseguimos chegar, evidentemente, a um valor que seria enquadrável no orçamento que existia na altura pensado para o acesso ao direito. Porque assim, a questão do orçamento do sistema de acesso ao direito para o ICFES e em termos do Ministério das Finanças causa um impacto muito grande, que é não saberem quanto é que vai ser o custo de cada ano. O que eles pretendiam com a ideia das medianas era ter balizar, ou seja, a ideia eu sei quanto é que vou ter de custos com o sistema de acesso ao direito. Aliás, eu posso vos dizer, a título de exemplo, os custos com o acesso ao direito em 2010 eram 37 milhões de euros. Em 2011... Não eram 60 milhões? Não. 2011, 54, 2012 baixou para 41 milhões, 2013, 46 milhões, 2014, 68 milhões, 2015, 59, 2016, 59, e assim, este número tem estabilizado, aliás, oscila, sobe e desce 3, 4 milhões, mas tem estabilizado por aqui. E, portanto, os custos estão mais ou menos controlados. Obviamente que eu, quando apresentei estes números, evidentemente que não havia argumento ao contrário a dizer não, nós queremos aqui balizar, não, estão balizados, ou seja, vocês sabem atualmente que a evolução é quase nenhuma, ou seja, a ideia de que houve efetivamente nos anos anteriores uma evolução porque houve efetivamente maior litigância, porque houve uma percepção por parte do cidadão que podia efetivamente aceder à justiça, e com essa percepção automaticamente houve ali uns anos em que subiu um pouco.
mas a partir de 2010 nós temos uma estagnação, 2010, 2011, aliás, temos uma estagnação do valor do orçamentado e gasto, efetivamente, por parte do sistema de acesso ao direito. Oh, Nuno, Portanto, mas esse valor inclui só os honorários dos advogados ou inclui todos os custos? nomeações para processos de causa de prevenção, consultas jurídicas e, em alguns casos, ainda pagamentos do anterior sistema, por exemplo, quando eu falo de 2010, pagamentos ainda do anterior sistema, e, portanto, por exemplo, de 2010 temos 28 milhões de nomeação para processo, 1 milhão e 300 milhões e 300 mil para escalas de prevenção, 10 mil euros para consulta jurídica, e ainda 10 mil euros de consulta jurídica é uma coisa surreal. 6 milhões ainda Isso é referentes ao sistema anterior. E, portanto, era os Então, mas números lá está são... o que eu digo. E existem situações que estão também a coberto, por exemplo, os intérpretes, as certidões, que se calhar estão incluídas neste valor e que passam muitas vezes como sendo os honorários, não é? Evidentemente, é assim, estes números que eu aqui tenho é exatamente por cada uma destas situações em que eu elenquei. Evidentemente, quando são lançados números para dar a sensação de que o sistema é efetivamente caro, oneroso, lança-se um número que engloba tudo, não é? E depois isto ainda tem uma outra parte, que é muitas das pessoas que beneficiam do sistema pagam, exato. E pagam às vezes mais do que os custos do advogado. Às vezes mais. E, portanto, isto não está contabilizado aqui, ou seja, não está aqui contabilizado também a parte de acréscimo que o sistema dá ao Instituto de Gestão Financeira. Portanto, isso não estava aqui consagrado e, portanto, também isso era importante de ver e nós na altura conversámos também sobre isso e acho que é importante trazer novamente isso para a discussão. Portanto, isto já agora também é importante, em termos já que estamos a falar em números, dizer uma coisa interessante que tem a ver com a questão do, deixem-me só ver se eu tenho aqui, de quanto é que cada país gasta em média no sistema de acesso ao direito. Isso também é importante termos esta noção, porque é assim, Portugal gasta em média, lá está a tal mediana que eu falei há pouco, 389 euros por processo. Ou seja, o número em Portugal, e por isso foi apresentado aquele valor, é este de 389 euros, ou seja, é um valor muito baixo em comparação com a maioria dos países desenvolvidos da Europa. Aliás, o Reino Unido, por exemplo, são 1.300 euros, a Escócia 820, quando eu digo foi Reino Unido, excluindo a Escócia, e colocando a Escócia, só a Escócia, 828 euros, Holanda, Países Baixos, 1.270 euros, Irlanda, 1.100 euros, Áustria, 900 euros, assim, pior que nós, só Bulgárias, Hungrias, Arménias, Montenegro e Roménia, um pouco mais. Aliás, a Eslovénia são 420 euros. E, portanto, e depois ainda há um outro número interessante, que é o número de apoios judiciais por 100 mil habitantes, que nós também estamos cá bem para baixo, temos 1.500 pedidos de apoio judiciário por 100 mil habitantes, enquanto, por exemplo, o Reino Unido tem 3.500 pedidos de apoio judiciário por 100 mil habitantes. Isto vai ter a ver com aquela situação que eu disse da necessidade do alargamento do benefício, porque efetivamente há muitos cidadãos que não conseguem aceder ao sistema. Aliás, deixa-me dizer-te só isso, é que o cidadão que tem o pagamento faseado fica prejudicado, inclusivamente, em relação ao cidadão que não tem necessidade, porque como, por exemplo, na ação civil, são obrigados a pagar até 4 vezes mais a taxa de justiça inicial, isto cria aquela perversidade extraordinária de que eu posso ser um cidadão abonado, pago a taxa de justiça inicial e não pago mais nada, enquanto o outro desgraçado com pagamentos faseados e a quem foi reconhecida a faculdade de poder pagar tem que pagar 4 vezes mais do que eu, sem fazer contas afinal. Portanto, naturalmente que os advogados hoje em dia utilizam um sistema para contornar isso, que é, pura e simplesmente, pedir ao juiz ou ao notário para parar ali porque já se pagou a taxa de justiça inicial, mas isto é uma subversão completa do sistema. Portanto, ou seja, colocamos numa posição absolutamente desigual a pessoa que tem maior carência. Sem dúvida, aliás, a pessoa, esse benefício, ou seja, essa modalidade não faz qualquer sentido. E, portanto, isso também tem que ser, são daquelas coisas que têm que ser revistas com urgência, não é? E, infelizmente, não são revistas há vários anos, sendo que toda a gente tem consciência que existem estes problemas e que estas coisas não estão mal, porque, efetivamente, esse cidadão que tem direito ao apoio judiciário na modalidade do pagamento faseado é um cidadão que está ali numa situação económica
de necessidade, de carência, e, portanto, automaticamente vê-se na obrigação ainda de tem que, assim, só vai litigar porque tem mesmo que litigar, se não desistia a partir do momento que percebe que vai ter que pagar as custas judiciais de forma, o apoio judicial de forma faseada, não desiste porque tem mesmo que litigar, mas fica com uma dificuldade financeira insuportável porque vai ter que suportar esses valores quando não deveria suportar absolutamente nada porque estaria dentro do benefício do sistema de acesso ao direito. Agora, dizer também que com isto, há pouco eu não disse, aquela questão dos 50% de tendência, ou seja, isso também teria que, o critério da insuficiência económica teria que ser revisto, não poderíamos manter o critério de insuficiência económica no limiar que está atualmente, ou seja, tinha que ser elevado o critério de insuficiência económica, porque senão se podíamos até dizer que eram 100% para um cidadão que recebesse abaixo do 10 euros. Aqui seria do IAS ou qualquer coisa do género. Assim, e isso também não poderia ser de todo, ou seja, teríamos que crescer também no critério da insuficiência económica. Voltando à tabela, dizer também o seguinte, que a primeira coisa que tem que ser feita, na minha perspectiva, quanto à tabela, não é estas atualizações dos 8 cêntimos, nem de 10, nem de 15 cêntimos, nem de euros. O que se tem que aqui fazer é uma atualização da unidade de referência. Nós temos que começar por aí, porque de outra forma não é possível nós revertermos o que se passou nos últimos anos em termos de não atualização dos honorários dos advogados. Assim, nós temos os mesmos honorários desde 2004. A unidade de referência não evoluiu desde 2004. Não é bem assim, porque ela evoluiu até 2010, porque estava indexada dentro da unidade de conta, e houve ali umas pequenas evoluções. Evidentemente que depois deixou de ter evoluções, nomeadamente a partir de 2010, e portanto a partir daí estagnou, e portanto nós não podemos aceitar que agora, a partir de agora, a evolução passa a ser de 8 cêntimos, porque é inaceitável, tendo em conta os valores que são praticados, são valores que repercutem uma realidade de 2004. Portanto, nós temos que primeiro começar por atualizar de 2004 até 2020. Eu digo 2020 que é quando houve a primeira atualização dos 8 cêntimos. Portanto, de 2004 a 2020 nós temos que fazer uma atualização, e essa atualização tem que ter um critério, que para mim pode ser ou o critério da inflação ou o critério da desvalorização da moeda. Pessoalmente, entendo que o critério mais justo é o da desvalorização da moeda, e por esse critério entendo que a unidade de referência deverá ter um valor a rondar os 55 euros. Automaticamente, como a unidade de referência a rondar os 55 euros, que é justo, e vocês já vão perceber porque é que é justo, porque uma unidade de referência a 55 euros iria nos dar, por exemplo, num processo penal de competência do Tribunal Singular, o montante de 605 euros. E agora pergunto-vos eu, é um valor justo ou é um valor exagerado? Evidentemente que é um valor justo e proporcional com um processo penal num Tribunal Singular. E se aplicarmos isto a um recurso, 55 euros a um recurso, se não me engano são 12 ou 13 URs. Evidentemente que um recurso com 600 ou 700 euros é justo e adequado. Não são 200 ou 300 e tal euros que compensam um recurso com um trabalho efetuado por um advogado. 229 e 58 cêntimos. Pronto. Portanto, isto evidentemente que quando eu falo nesta atualização para a UR para os 55 euros, não estou a pedir absolutamente nada que não seja adequado ao trabalho prestado pelo advogado. Muito pelo contrário, se calhar ainda poderíamos ir mais além. Mais além. Acho que estes 55 euros são perfeitamente justos, enquadráveis em termos de orçamento, se nós revirmos também a tabela toda, porque a tabela também tem que ser revista não só na perspectiva da unidade de referência, mas também quanto à perspectiva das espécies processuais, não é? Porque isto tem que ser tudo trabalhado num conjunto, bem como a questão da consulta jurídica. Isto iria também limitar a consulta jurídica a 55 euros, que é assim, consulta jurídica nunca poderia ter um valor inferior a 55 euros, o que nos daria também um valor mínimo de mercado para a consulta jurídica, não é? Acho que ninguém iria depois praticar valores abaixo de 55 euros em termos de consulta jurídica, mesmo fora do sistema de acesso ao direito. Isso também seria importante nessa perspectiva. Que funcionaria um bocadinho como salário mínimo, não é? Sim. Exato. E deixa-me dizer uma coisa, e clarificar, porque eu acho que há o que chateia verdadeiramente, desculpem utilizar esta expressão, o profissional é a falta de clarificação, por exemplo, em relação a certas coisas. Dizer o seguinte, e eu dou-vos um exemplo muito rápido, que tem a ver com as confirmações de certas e determinadas diligências versus a não confirmação.
A questão das diligências no processo penal, em que nós recebemos ao processo, mas depois as diligências são contadas por fase processual. Isto não cabe na cabeça de ninguém. E, portanto, um advogado que vai ao tribunal 6 vezes recebe o mesmo que um advogado que vai ao tribunal 2 vezes. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Assim, se eu faço uma sessão de instrução, uma sessão de inquérito, uma sessão de instrução, uma sessão de julgamento, não tenho nenhum acréscimo de sessões. Se eu fizer 3 sessões de julgamento, já tenho nem despesas. Portanto, isto evidentemente está mal, tem que ser alterado, mas tem que haver vontade e força para mudar estas questões, porque está visto, porque a consciência... Acho que é muito importante ter pessoas que conheçam o sistema, efetivamente, porque depois chegar lá e negociar. Depois, por exemplo, alguém que atira com uma mediana, e se for uma pessoa que não esteja dentro do sistema, que não faça acesso ao direito, até é capaz de cair num engodo de que, efetivamente, se lhe forem dizer, pois porque eles, por exemplo, numa injunção recebem 100 euros, e aqui já iam receber 340. Não é? Por exemplo, não é? Darem um exemplo destes, quer dizer, uma pessoa que não esteja efetivamente no sistema e que não saiba a quantidade de vezes que nós somos nomeados para algumas coisas e versus o número de vezes inexistente que somos nomeados para outras, e ter essa sensibilidade e saber o que é que efetivamente faz falta e o que é que faz diferença, pode-se deixar nesse engodo dos números, não é? Da matemática pura, que muitas vezes, lá está, nos iria prejudicar. Porque a maioria dos processos, como sabemos, têm outro tipo de valores, incluindo até com as sessões a mais e tudo mais. Portanto, o que eu acho que isso que é muito importante, negociar sim, mas negociar com pessoas que saibam o que é o sistema, que trabalhem nele, que o conheçam, porque senão depois vão lá os teóricos dos sistemas e depois aceitam qualquer... Pois é, que se repararem, e com salvo de respeito sempre que é muito, se repararem, muitas das críticas que são apontadas pelo sistema dentro de casa, portanto, pelos profissionais, até dentro da ordem dos advogados, são apontadas pessoas que não têm ideia nenhuma de como é que funciona o sistema. E, portanto, apresentam críticas, e ainda há bem pouco tempo ouvimos uma a dizer que os advogados que perpetuam diligências porque, de uma forma desleal, o que querem é receber dinheiro pelos processos, porque na realidade a tabela é muito injusta e tal. Quer dizer uma coisa destas, isto é mesmo de quem não conhece o sistema, porque outra das grandes problemáticas é, por exemplo, tu só receberes os teus honorários no final de todo o processo. E tens muitas vezes que dividir esses honorários com colegas à custa do teu IRS. Por exemplo, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Eu estar a declarar que recebo uma quantia monetária do Estado e depois tenho que entregar uma boa parte dessa quantia a um colega meu, porque uma parte do trabalho foi feita por ele. E eu só entro na fase final do processo, mas vou pedir tudo aquilo que entra para a minha declaração de IRS e o colega é que vai receber esse dinheiro, justamente porque o trabalho foi dele. Portanto, esta situação tem que ser clarificada e de uma vez por todas, eu gostava imenso de ser, eu lamento dizer isto aqui, mas tenho que dizer, de certos e determinados soundbites que são ouvidos até por parte de pessoas com muita responsabilidade na ordem, e vocês sabem de quem é que eu estou a falar, que não têm ideia nenhuma do que é que estou a dizer. Porque é mesmo isto. Isto é de quem não conhece os profissionais e de quem não conhece o sistema. Aliás, as maiores críticas que eu ouvia ao atual sistema normalmente vêm de colegas, ou seja, de advogados, alguns deles até inscritos no próprio sistema, mas maioritariamente não inscritos. E, portanto, porque do outro lado, ou seja, do lado da DGAS, do lado do ICFES, do lado da tutela, ou seja, havia uma opinião generalizada de que o sistema era positivo e de que as questões que havia seriam facilmente contornáveis e recuperáveis. Aliás, em termos por exemplo, estávamos a falar há pouco, a Fernanda referiu a questão da confirmação dos honorários, a confirmação e das diligências e tudo mais. Estas questões, rapidamente se chegou a um entendimento. Obviamente nós chegámos a entendimento quanto ao valor das diligências. O Ministério da Justiça, na altura, apontou, se não estou em erro, para 30 euros. Evidentemente nós não chegámos ao entendimento quanto a esse valor por diligência de 30 euros. Né? Agora, quando atualmente até são 76,50 euros e mais uns cêntimos, se não estou em erro. E portanto isso aí não houve entendimento. 76,58. É o pronto. Agora,
Mas houve entendimento, claro, de que as diligências tinham que ser todas pagas, esta que não havia dúvidas quanto a isso. E houve entendimento, claro, que tínhamos que alterar, e isso tem que ser efetuado, alterar a questão da confirmação dos honorários, ou seja, e isso por si só foi uma das maiores, e será uma das maiores moedas de troca que nós temos a dar, nós, quando eu digo nós, digo a advocacia e os nossos representantes, quando estiverem a negociar esta matéria, porque criar uma plataforma comunicante com os sítios e que permita uma confirmação automática dos honorários vai retirar muito trabalho aos funcionários judiciais que podem ser afetos a outras atividades que não a confirmação de honorários. Isto por si só é muito importante. E isto é perfeitamente possível de fazer, esta confirmação automática, através de colocar a indicação do tribunal, a espécie processual, o juízo, o valor do processo, o número de sessões, tudo isto pré-preenchido nos sítios e a migrar automaticamente para o Sinoa, que fica, se não dúvidas não houver, porque migra dos sítios por intervenção na diligência em si do senhor funcionário judicial, quando está, por exemplo, a fazer a ata, ou a fazer trazer outras questões para o sistema hábitos deles, automaticamente vai migrar para o Sinoa já como confirmado, e portanto não irá gerar qualquer dúvida depois para pagamento. Evidentemente haverá questões que não serão assim tão simples e que terá que haver sempre uma aferição por parte do funcionário judicial, por parte do escrivão. Agora, maioritariamente nós conseguimos retirar tudo isto das confirmações dos senhores funcionários. Mas já agora deixa-me dizer que não é só o sítios e o Sinoa que tem que comunicar também a Segurança Social, porque, por exemplo, era importantíssimo que quando o cidadão vai pedir apoio judiciário no âmbito de uma ação em curso, a partir do momento em que entra esse pedido de apoio judiciário, ele devia de ser comunicado imediatamente ao processo para evitar os problemas que nós vamos tendo. E também quando nós, por exemplo, temos que fazer recursos para a Segurança Social, que, como sabem, o recurso no âmbito do apoio judiciário tem que entrar na Segurança Social e depois só migra para o tribunal se a Segurança Social mantiver a sua decisão de indeferimento, e não há forma nenhuma que o tribunal, por exemplo, saiba que foi feito ali um recurso. Se existe, e existe intervenção do advogado, se a Segurança Social diz, por exemplo, sim senhora, tem razão do beneficiário, vamos conferir o apoio judiciário, aparece a decisão no tribunal a dizer, olha, nós afinal deferimos o pedido, mas não está lá o trabalho que foi feito pelo advogado e depois o advogado vai pedir honorários com aquele recurso e o recurso não existe. Sem dúvida. É assim, tinha que comunicar com várias entidades. Aliás, com a Segurança Social tinha que comunicar logo desde o início. Exatamente. Essa comunicação, aliás, isso estava também, por isso mesmo é que a Segurança Social também fazia parte do grupo de trabalho, porque havia essa necessidade de criar também essa comunicação desde o início, logo desde que é pedido o benefício, automaticamente as plataformas teriam que comunicar logo a partir daí. A Segurança Social única e simplesmente queria, e é isso que me parece que terá que ser o âmbito de atuação da Segurança Social, única e simplesmente aferir ou não automaticamente se aquela pessoa está ou não enquadrável na parte de ter do benefício do sistema de com a ata, por exemplo. Mais nada. O resto tudo tem que ser automaticamente tramitado pela Ordem dos Advogados em termos de nomeação e posteriormente através do hábitos e dos sítios ou de outras plataformas se não forem processos que corram nos tribunais, com os restantes operadores judiciários. Portanto, isso não levanta qualquer dúvidas. Uma vez já vamos também adiantados na hora, dizer que esta questão da tabela, obviamente que da tabela que nós apresentámos na altura, que rondava não os 55, mas se não estou em erro, dobrava a atual UR, ou seja, passava para 52 euros, 51 euros, aliás, dos 25,50 passava para os 51 euros, não foi evidentemente alvo de consenso, e houve depois, o resultado disto foi uma contraproposta por parte do Ministério da Justiça, que mantinha a ideia das medianas, ou de umas médias ponderadas, mas que essas médias já não seriam tanto por a totalidade dos processos, mas sim por espécies processuais, que seriam as novas espécies processuais criadas em termos de tabela. Portanto, e nós aí já havia uma aproximação em termos de valores, evidentemente não houve consenso
porque a aproximação era em algumas questões, mas noutras estávamos muito longe. Aliás, acabei de referir há pouco a questão da presença em inteligência processual, em que eles tinham uma mediana de 30 euros da presença por diligência processual. O recurso, por exemplo, ao Tribunal Constitucional penso que eram 300 e qualquer coisa euros. Portanto, havia aqui muitas questões que não eram, por exemplo, família menor reduzia, reduzia em vez de aumentar, as insolvências também reduziam em vez de aumentar, as insolvências passavam para 400 euros, se não estou em erro, e portanto havia aqui muitas questões que eram impossíveis de conseguir consensos e não foi possível resolver isto. Evidentemente que disto resultou impacto financeiro, quer da nossa tabela, quer da tabela do Ministério da Justiça. Há um estudo quanto ao impacto financeiro das duas tabelas, não vos vou estar a amassar com os números, mas há um estudo quanto ao impacto financeiro de uma e de outra tabela, e portanto isto é fácil de trabalhar futuramente, quer com estas, quer com outras tabelas, porque há uma noção clara dos custos que cada uma delas poderá comportar. Dizer ainda que, ou que sei, a tabela que foi apresentada à data mantém-se ainda como a tabela, de alguma forma, a proposta da Ordem dos Advogados. Penso que houve aqui algumas alterações por parte do atual Conselho Geral, que imprimiu algumas melhorias na tabela em pequenas questões, mas a ideia geral da tabela mantém-se em termos de proposta do Conselho Geral e, portanto, deste Conselho Geral, e, portanto, acho que nesse aspecto, se trabalhar novamente, será sobre essa tabela, e penso eu que é perfeitamente possível de chegar a alguns entendimentos em relação a isso. Não sei se têm mais algumas questões em relação a dizer quanto à tabela. Evidentemente que havia uma necessidade também de simplificação da tabela. Não era só trazer as novas espécies processuais e retirar as espécies processuais que já não fazem parte do nosso enquadramento jurídico, mas trazer uma simplificação, porque essa simplificação seria uma simplificação adequada a migrar as coisas para os sistemas informáticos, ou seja, havia essa necessidade de simplificar os atos. Não poderia ser das ações de 14 mil até 24 mil, não poderia ser assim, nem poderia ser as ações com as atuais alçadas, teria que ser uma coisa mais simplificada, por forma a haver uma confirmação automática. E evidentemente que os sistemas, quanto mais simplificados são, menos perfeitos são em termos de adequação, mas tentou-se criar algo que fosse o mais adequado possível e que não prejudicasse nenhum dos intervenientes. Aliás, eu acho que a proposta de tabela que estava em cima da mesa por parte, na altura, da Ordem dos Advogados, era uma proposta perfeitamente execuível, houvesse vontade política de todos os lados, coisa que não existiu porque se meteram outras questões no meio e a vontade política desapareceu, e como pena minha não se conseguiu resolver um problema que podia estar resolvido, e temos neste momento os honorários a serem atualizados a 8 cêntimos com base numa norma que até previa a questão da inflação, e que essa inflação foi tida em conta apenas um ano, e não, aliás, acho que não foi tido em conta ano nenhum. Em 2020 há uma atualização através do índice do consumidor, se não estou em erro, e mais nada, absolutamente. E, portanto, é isto que temos. Há aqui muito trabalho a fazer e penso que coragem para o fazer. Tem que haver coragem e vontade e conhecimento também das questões para poder, de alguma forma, resolver isto, porque isto efetivamente precisa de ser resolvido em prejuízo essencialmente do cidadão, porque o cidadão está neste momento afastado maioritariamente dos tribunais, porque efetivamente não tem, como a Lara iniciou e muito bem, não é qualquer cidadão que tem direito ao acesso à justiça, nem é em todas as circunstâncias que se tem acesso à justiça, e portanto é preciso resolver isto de uma vez por todas, evidentemente com uma repercussão em termos de honorários adequados e proporcionais ao serviço prestado aos profissionais forenses. Eu só queria dizer uma coisa antes de passar a palavra à Lara. É evidente que este trabalho tem que ser feito, e tem que ser feito procurando, acima de tudo, colocar os interesses do cidadão, que esses são os principais, e atenção que o sistema de acesso ao direito aos tribunais existe para o cidadão e para a cidadã, não existe para os advogados. No entanto, frisar o seguinte: os advogados e as advogadas que participam no sistema de acesso ao direito aos tribunais estão ali enquanto profissionais qualificados, aliás, altamente qualificados, são profissionais liberais,
e são profissionais independentes, e isso é muito importante, portanto, são juízes de si próprios nos casos que aceitam e nas situações que estão em defesa do cidadão, não estão preocupados, e eu tenho a certeza disto que estou a dizer, não estão preocupados com a remuneração, porque se estivessem preocupados com a remuneração já há muito que tinham abandonado o sistema, e ninguém me venha cá dizer o contrário, porque gostam muito de dar esta ideia, inclusivamente dentro de nós, que as pessoas, entre a nossa classe e as pessoas que fazem parte do acesso ao direito e aos tribunais, veem no sistema uma forma de subsistência, lamento, mas isso não é verdade, não corresponde à realidade. O dinheiro que ali se ofere não dá para a subsistência de ninguém, a não ser que a pessoa tenha outros meios de subsistência que não o sistema, porque se viver só do sistema nós sabemos que isso não é possível, não é receber 1.000, 2.000, 3.000 euros por ano que nós conseguimos manter uma prática. Portanto, esta questão de acharem que quem está no sistema tem ali uma espécie de subsídio estatal para manter a sua prática, isso é absoluta e totalmente falso. Haverá, com certeza, colegas e colegas que estão no sistema, também estão lá e podem fazer só o sistema de acesso ao direito, não há nada que o proíba, era só mais o que faltava, mas o sistema não existe para estas situações. Existe para os advogados poderem livremente, de forma independente, participar nele. O que se pretende também do Estado é que assegure verdadeiramente e faça cumprir o artigo 20º da Constituição e garanta um efetivo acesso à justiça do cidadão. O advogado aqui serve como intérprete do cidadão, está ali para defender os seus interesses. Muitas pessoas recebem uma notificação nas suas casas e nem sequer sabem o que é que aquilo significa. Não entendem que não responder àquilo pode comprometer gravemente os seus direitos e o seu futuro em termos de cidadania e de interesses patrimoniais e etc. Portanto, é importantíssimo que as pessoas tenham acesso à justiça e de uma forma desburocratizada e justa para todos, para que possamos funcionar enquanto sistema. Do ponto de vista daquilo que é a classe dos advogados, o que é que eu pedia, ilustres colegas, lanço aqui este repto, deixem-se lá de politiquices e vamos todos sentar-nos a falar sobre aquilo que interessa. Porque aquilo que me parece é que, por exemplo, da última vez que nós falámos sobre esse sistema, perdeu-se aqui uma oportunidade enorme de poder progredir em favor do cidadão e em favor dos advogados e das advogadas por causa dos soundbites políticos. A ordem dos advogados não está ao serviço da política, está ao serviço do Estado de Direito e está ao serviço dos advogados e das advogadas, de todos eles. Os que estão no sistema e os que não estão no sistema. E, portanto, estar a criar armas de arremesso político contra a própria classe e contra os colegas que estão no sistema, isso tem prejudicado gravissimamente a imagem pública que as pessoas têm dos advogados, isso não é admissível, e das advogadas. E, portanto, eu lançava este repto e vou passar a palavra, porque nós faremos parte desta luta enquanto Associação dos Advogados em Prática Individual, que, como sabemos, todos os advogados inscritos e todas as advogadas inscritas no sistema de acesso ao direito são assim, são advogados em prática individual, mesmo que possam estar em prática societária, no sistema têm que estar enquanto individuais. Portanto, é obrigatório por lei que assim seja. Esta inscrição honra a ordem dos advogados, é o serviço público da advocacia e é essencial para que exista um Estado de Direito democrático justo e para que exista um verdadeiro direito de acesso à justiça. Contamos com a Associação Portuguesa, eu enquanto vice-presidente garanto isso, contamos com a Associação Portuguesa da Advocacia em Prática Individual para continuar a travar esta luta, que vai já acontecer, já foram as eleições e vamos a seguir travar esta luta e esta batalha em prol da advocacia e em prol do cidadão. Passo a palavra à nossa presidente para encerrar os trabalhos, tenho a certeza que pensará como eu sobre muitas coisas que aqui foram ditas, mas deixo a palavra lá e muito obrigada pela vossa atenção. Estás sem som. Estás sem som. Ok. Desculpa, agora estão a morrer mal. Então eu vou tentar tirar o meu som também aqui. Eu acho que assim dá, não dá? Concordo com tudo o que vocês estiveram a dizer. Atualmente, o sistema de acesso ao direito e aos tribunais é um sistema que existe sob a ótica do utilizador, do cidadão. Assim são todos os sistemas públicos, são criados a favor
cidadão, do beneficiário, assim é o Serviço Nacional de Saúde, assim é a escola pública, assim é o sistema do acesso ao direito e aos tribunais. Que era se calhar conveniente ou pertinente, não sei se vocês tiveram alguma vez que vos tenha acontecido isso, mas houve uma altura que quem utilizasse o Serviço Nacional de Saúde recebia a conta no fim, pese embora não a pagasse. Só para ter noção do custo efetivo do serviço que lhe era prestado e que é gratuito, tendencialmente. Eu penso que também seria, se calhar, pertinente fazermos isso no sistema de acesso ao direito. Pese embora o sistema não seja efetivamente público, se calhar seria interessante que, no final do serviço, o advogado apresentasse a sua verdadeira nota de honorários para o beneficiário e para o nosso Estado perceber a diferença e a discrepância que existe entre aquilo que é pago no âmbito do sistema do acesso ao direito e aquilo que é pago pelo cidadão comum. E acrescerem isso custas judiciais, que são, como sabemos, o grande flagelo da justiça portuguesa, é um abuso de direito do nosso Estado que financia um sistema de justiça no seu todo com custas exorbitantes e que impedem de forma definitiva que os cidadãos e que as cidadãs portuguesas recorram aos tribunais. O escalonamento do acesso ao sistema de acesso ao direito seria uma forma de colmatar este problema das custas judiciais, não é? Portanto, se as pessoas tivessem não haver só esta dicotomia de ou tem ou não tem, haver um sistema intermédio que permitisse a que os cidadãos que vivem na classe média ou média alta também possam aceder a este sistema e que não tenham que pagar a exorbitância que é atualmente o valor das taxas de justiça. Portanto, a Associação Portuguesa da Advocacia em Prática Individual já foi abordada por vários grupos parlamentares no sentido de tomar uma iniciativa de apresentar uma proposta que possa ser discutida em sede da Assembleia da República e entre os grupos parlamentares e com o Governo, e, portanto, nós aceitámos esse repto, estamos a trabalhar nesse projeto e vamos fazer pressão para que as coisas aconteçam. Logicamente que também temos noção que a Ordem dos Advogados tem legitimidade para representar todos os advogados inscritos no acesso ao direito, nem nos queremos sobrepor a essa legitimidade, mas, contudo, entendemos que podemos também dar o nosso contributo positivo no sentido de criar aqui um sistema mais justo, mais transparente e mais rápido, mais célere naquilo que é a prestação do serviço e o pagamento dessa prestação de serviço. E, portanto, contam connosco, com a Associação, e contam também connosco pessoalmente, no sentido de continuarmos a fazer aquilo que tem sido o nosso caminho. Quem nos conhece sabe que estamos neste assunto e noutros há muitos anos, e, portanto, que estamos empenhados e que isto efetivamente se transforme e que as coisas efetivamente mudem para melhor para todos os cidadãos e advogados e advogadas. Mais uma vez agradeço ao Ricardo por ter estado connosco hoje, que sabemos que é um assunto que tem dominado agora até na comunicação social os dias que se passaram, e, portanto, que fazia todo o sentido trazermos aqui esta conversa nesta fase para também dar uma perspectiva de qualidade que tem este sistema. Efetivamente é o melhor sistema que temos desde há muito, e, portanto, trazer também esta nota de que há qualidade, e há qualidade no serviço que é prestado pelos advogados e pelas advogadas portugueses. Muito obrigada a todos e até à próxima webinar.